usou tanto que as multas já eram insuficientes. Essas multas foram, inclusive, em alguns momentos, aumentadas, porque já não se obedecia mais a nenhuma determinação. Isso, para mim, que é abuso. O abuso se está na repetição, na falta de respeito, até com a decisão judicial, que se era proclamado aqui e não se cumpria quando chega lá. E esses fatos têm poder suficiente para constituir como abuso, e a jurisprudência farta do próprio TSE nesse sentido. E aí eu cito várias outras aqui, quando as imagens constam revelações tais, além do licitude em si, reconhecido da sua questão, merece destaque mais uma demonstração de vinculação da imagem do pai prefeito e do filho candidato. Ademais, a análise das decisões das referidas representações revela que, diversamente da desconhecimento do candidato acerca da investitura, concluíram os relatores que estavam comprovado prévio conhecimento do fato pelo beneficiário. Do conjunto de tais ações também se extrai que, de fato, a campanha eleitoral caminhou à base da legalidade, sem o devido respeito às regras a todos os impostos, revelando-se uma conduta abusiva com o propósito de expor desproporcionalmente um candidato em determinado dos demais, provocando desequilíbrio no disputa eleitoral, uma postura desprovida de qualquer preocupação e em seguir as regras estabelecidas para todos os candidatos. Ou seja, além de utilizar, por meio de atuação do seu pai, a estrutura administrativa municipal em prol da sua candidatura, matéria já no época anterior, o candidato Thales não teve qualquer pudor em desrespeitar a própria realização e propaganda eleitoral. Conclusão. No caso dos autos, conforme detalhado, restaram demonstrada a prática abusiva grave e o suficiente a conduzir pela configuração do ilícito descrito no artigo 2 da Lei das Inequidades, na medida em que ofensivos ao equilíbrio de oportunidade entre os candidatos, seja ela pelo uso direcionado e sem disfarce da estrutura da Prefeitura Municipal de Itabaiana, comandado pelo investigado Valmir, seja pela própria metodologia da propaganda eleitoral, implementada sem mínimo de respeito à eleição pertinente. Por outro lado, não foram produzidos provas suficientes das amontadas ilicitudes relativas ao evento realizado na praça pública da Prefeitura Municipal no dia 25 de agosto, quanto ao uso da campanha do serviço, quanto ao uso em campanha do serviço advocatício do funcionário comissionado Romerito, bem como quanto ao uso em campanha de veículos não declarados na opção de contas da campanha. Nesse contexto, convém destacar que, de acordo com a jurisprudência do TSE, configura um abuso de poder nas situações em que fica devidamente demonstrado que o agente público, valente de sua condição funcional, em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade de disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiro. Relator ministro Santana Doré. Com isso, uma vez constatadas as práticas capturadas como abuso do poder político, impõe-se frente ao teor do inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 490, além das declarações de inexigibilidade dos representantes Thales Costa e Valmir Costa Santos, apreciar a possibilidade de incidente da sanção de cassação do diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder. Apreciando a matéria semelhante, resiste o TSE lição bastante ilustrativa, no segundo a qual para a acreditação do abuso de poder, eu cito aqui uma decisão mais recente do ministro Jorge Múcio, eu transcrevo e consta do meu voto. Com isso, constatada a conduta dos investigados Valmir dos Santos Costa, na qualidade de prefeito do município de Itabaiana, Thales Barbosa Costa, beneficiário da conduta abusiva e amplamente perpetrada por seu pai, com aptidão para desequilibrar a igualdade entre os candidatos, a afetar a nombrada das eleições, no período se apresenta a cassação do diploma do deputado eleito. Assim, por fundamento das razões acima expostas, o voto por improcedência dos pedidos deduzidos na ação de investigação 60 13 13 15 de 2018 e na representação 60 13 93 e procedência parcial dos pedidos formulados na ação de investigação judicial 60 15 68 de setembro de 2018, julgando improcedente em relação aos investigados Romerito Oliveira da Trindade, Tércio Costa Santos e Antônio Pereira Santos Júnior. E procedente com os investigados Valmir dos Santos Costa, Thales Barbosa Costa, para, nos termos do artigo 22, 5 da Lei Complementar 64, cassar o mandado de Thales
Barbosa Costa, eleito para o cargo de deputado estadual, bem como decretar a inegibilidade de Valmir Santos Costa e Tarso Barbosa pelo período de 8 anos a contar da data das eleições. Concluindo, incumbe a Secretaria do Tribunal remeter cópias dos autos à Procuradoria Nacional para avaliação sobre as providências estabelecidas no final do inciso 14 do artigo 22 da Lei Fundamental 64 de 90. É como eu voto, presidente. Em discussão, o voto do relator. Acompanho o relator, senhor presidente. Como é que vota a doutora Sandra? Senhor presidente, eu fiz aqui uma série de análises, já vim aqui fazendo desde que tomei conhecimento do voto. E eu gostaria só de fazer aqui umas observações contra aos itens em análise em face da representação do Ministério Público, quando o nosso ilustríssimo relator em análise destas AGE se refere às razões que motivaram a representação contra os candidatos. Em tese, eu queria observar, fiz apenas algumas observações, dizendo o seguinte: já que eu acho que é necessário se analisar cada item, antes de expor unicamente um voto, é importante que se avalie cada situação aqui que foi colocada, porque não é um único motivo, há 4 motivações básicas para se analisar se houve abuso de poder ou não e se determinar a cassação de um político já eleito, em se modificar, acima de tudo, a soberania da manifestação popular do voto. Como entendo que o voto é soberano, então se entra numa cautela antes de anular toda essa manifestação popular em face da candidatura, e nesse caso da eleição do político. A princípio, eu vejo aqui que com relação ao uso do gestor, do abuso de poder ou não, e do nexo de causalidade, acho que muito bem fundamentada pelo nosso ilustre relator. Com relação à exposição dos veículos, vejo aqui que houve uma colocação em sustentação oral com relação aos materiais de campanhas vendidos em feira, que inclusive não foi objeto da relatoria, e que eu acho que merecia aqui uma análise mais aprofundada com relação a isso. Mas, em síntese... Doutora Sandra, me permite. Eu abordei exatamente, inclusive, acolhendo parte da defesa dele, no sentido de afastar essa questão. Esses fatos já foram afastados, né, doutora? Aqui o voto do relator, ele já afastou aqueles itens iniciais todos? Sim. Sim. Eu estou só aqui fazendo um conjunto de análise pelos itens que foram abordados. Isso. Mas... Desculpe se eu interferir. Não, fique à vontade. Acho que eu estou no seu direito de fazer essa colocação. Eu só estou fazendo essa colocação porque, apesar de o conjunto das ações do gestor municipal, que eu acho que é o ponto central da ação, e que em outra oportunidade, em outras eleições, inclusive a representante, a senhora Maria Mendonça, fez valer das próprias práticas também, né? Muito embora não seja objeto de análise aqui, o nosso posicionamento aqui é de que eu não vejo, apesar de reconhecer aqui as irregularidades nos pontos em que foram abordados, a gravidade para se caçar o voto, se caçar a candidatura do senhor Thalisson. E, nesse sentido, o meu voto é contrário ao do senhor relator com data vênia. Então, Vossa Excelência abre a divergência. Abre a divergência. No sentido de prover o recurso do investigado Thalisson e de Valmir. Sim. Como é que vota o doutor Joab? Aqui eu ouvi atentamente todos os pontos, inclusive fiz também algumas poucas anotações. Na realidade, até discutia e indaguei no relator uma questão
naquele momento me colocava uma certa dúvida, que seria o quê? Se essas colorações dadas em bens públicos foram feitas no período eleitoral ou se já existiam desde antes. Na verdade, o próprio voto já traz isso bem claro, né, que quando da posse teria mudado as cores, o que parece-me, numa primeira vista, que não seria de cunho eleitoral, nesse primeiro momento. Entendo que a utilização predominante de cores em prédios públicos, só por si, mesmo que lembrando partidos políticos, só por si, não se trata de conduta lesiva tendente a influenciar os eleitores. Óbvio que aqui eu ouvi também outras questões, inclusive no sentido de que parece-me que houve inaugurações, enfim. Eu tentei verificar aqui e fato é que, no primeiro momento, eu não me convenci de que as práticas desses atos, naquele momento, se deram com o intuito de tamanha gravidade tendente a causar esse desequilíbrio nas eleições. Eu vou pedir vênias ao relator e acompanhar a investigação. Senhor presidente, senhores membros, eu ouvi atentamente o voto do eminente relator, embargador Diógenes, e também analisei com bastante cuidado os autos do processo que estamos julgando agora. Como disse, né, foi uma análise bastante exaustiva, bastante cuidadosa, e eu, de início, concordo integralmente com o voto do eminente relator, no que tange ao afastamento de algumas irregularidades apontadas na petição inicial da AGE. E quanto à configuração do abuso do poder político, eu considero evidente, senhor presidente, com as vênias devidas à divergência que se abre neste plenário. Eu observei que o senhor relator, seu minudente voto, identificou algumas postagens do Facebook oficial da Prefeitura Municipal de Itabaiana. Neste, há a demonstração de que a cor dos prédios públicos, de que a cor utilizada pela administração municipal era a cor azul. E eu fiz o cotejo com o Facebook particular do senhor Valmir de Francisquinho. As fotos estão todas na petição inicial da AGE, e há uma inegável vinculação entre a cor dos prédios públicos, a cor utilizada pela Prefeitura Municipal de Itabaiana e a cor da campanha do candidato Thalisson, a demonstrar uma umbilical, efetivamente, ligação entre ambos. Eu me impressionou sobremaneira aqui que o candidato ele divulgava em seu Facebook particular eventos dos quais ele participava na condição de prefeito do município de Itabaiana. E eventos que eram verdadeiras passeatas, eram verdadeiros atos eleitorais, o que me parece que destoa a não mais poder do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala da publicidade institucional dos atos dos governantes públicos. Então, em todo momento eu constato essa vinculação entre a Prefeitura de Itabaiana, administrada pelo senhor Valmir, e o candidato Thalisson. Então, nós podemos chegar à inegável conclusão de que houve efetivamente a utilização da máquina administrativa da Prefeitura Municipal de Itabaiana para eleger
o filho do prefeito. Eu gostaria de fazer brevíssimas considerações, aqui eu anotei aqui agora. Eu acho que isso tem sido discutido ultimamente, senhor presidente e senhores membros, acerca da utilização de redes sociais particulares por parte de políticos, de pessoas detentoras de cargos eletivos. Então, me parece que não há como você desvincular a pessoa, no caso Valmir, que postava os atos políticos e, na sequência, os atos de apoio ao seu candidato, que era o seu filho, dos atos do prefeito. Então, se alguém tem um Twitter, uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, e é prefeito e é deputado, ele está como prefeito, está como deputado em todo momento. Ele não consegue desvincular a pessoa física dele da pessoa do homem público, detentor de um cargo eletivo. Então, eu acho que é uma coisa que tem sido discutida agora, os limites da utilização das redes sociais pelos políticos. Eu ouvi quando o relator falou da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental consolidada e garantida na Constituição Federal. Agora, ela não pode ser exercida de forma abusiva. E me parece aqui que quando o candidato faz determinadas postagens, eu estou aqui com o de 19 de agosto, que ele está aqui nos braços do povo, o caminho do povo de Itabaiana não tem que comprar, etc. Aí tem uma outra que ele coloca um vídeo, e é interessante quando você observa os comentários na página na página 14 da petição inicial. Aí ele coloca uma grande demonstração de carinho e de gratidão, e aí aparecem as pessoas com balões azuis e com camisas azuis nas ruas. E aí nos comentários todos fazem referência ao prefeito Valmir e ao candidato a deputado estadual, senhor Thalisson. E fala da onda azul todos os momentos. Então, me parece aqui, e já me encaminhando para o final da minha manifestação, senhor presidente, que o senhor relator, ele observou que efetivamente, e concordo integralmente com a sua posição, evidentemente é observada no seu voto, que houve abuso do poder político, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64. E cito aqui, por fim, o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que assegura que deve-se preservar a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Na medida em que uma determinada pessoa é eleita ou a sua candidatura é divulgada, não por conta dos seus feitos, mas por conta de uma estreita vinculação com determinado padrinho político que efetivamente utiliza de sua força política para eleger o seu candidato, eu entendo que está, sim, configurado o abuso do poder político e, por isso, louvando mais uma vez o voto apresentado pelo relator, o acompanho na íntegra, senhor presidente. Doutora Áurea. Senhor presidente, seus membros, eu acho o voto perfeito. A princípio, quando eu li, eu tive algumas dúvidas, mas agora, já acompanhando sua leitura e seguindo o que o próprio advogado falou aqui, eu entendo que houve, sim, uma associação perfeita entre candidato pai e candidato filho. Não há por que sair dessa seara, porque, efetivamente, no interior, em qualquer local, na matéria que são locais menores, a influência é evidente. Eu acho que houve realmente, há um nexo de causalidade entre a conduta do prefeito e a resposta das urnas. Acho, sim, que também houve o abuso do poder político, também, não sei, também econômico, porque utilizando as cores, essa onda azul, claro que leva a pessoa a ser mais influenciada. Acho, sim, que houve, inclusive,
uma discrepância entre os outros candidatos e esses candidatos que ganharam as eleições, que teve mais votos. Então, eu entendo que, muito embora a princípio tenha tido algumas dúvidas, mas com a leitura hoje realmente do voto, que me impressionou, como ele foi cirúrgico, como ele foi miúdo, como ele foi pequeno, né? Associado a essa questão das propagandas eleitorais, que foram mais de 20 aplicadas no ano Doutora, já passado. me permite só, porque até Pois porque não. eu tinha respondido já a indagação e ficou, o doutor Fernando falou que não era possível utilizar. É possível, sim, utilizar matérias já examinadas anteriormente em investigação social, em inspeção de diploma, em ajudamento da investigação. Inclusive, eu tenho aqui uma decisão do Tribunal Regional de Goiás, com o acordo 10.4, onde ele disse: é preciso julgamento de recurso contra esse diploma, baseado em causa de elegibilidade infracional superveniente ao registro de candidatura, ainda que esta matéria já tenha sido objeto de exame para o registro de candidatura. Então, é possível usar aqui, como a procuradora fez, utilizar essas. Nós julgamos antes da registro, agora aqui, porque ele tem reflexo aqui. Com certeza. Obrigado, Bruno. Então, eu acho assim que essas numerações que houve ano passado, a gente participou de algumas ações desse tipo, então eu voto integralmente no relator, presidente. Bem, o meu voto também é seguindo a mesma linha do relator. O relator foi extremamente técnico. Ele excluiu todas aquelas condutas que ele entendeu que não estavam dentro da legalidade. Foram vários itens e ele foi extremamente correto e técnico ao apreciar as condutas, as associações, a correlação entre a ação. Claro que um bom prefeito, um prefeito bem avaliado pela comunidade, mas ele fez demonstrar durante todo o processo eleitoral essa vinculação, esse nexo umbilical, como usa o próprio relator, na relação entre a bem avaliação do prefeito ao seu filho candidato. Eu não vejo tecnicamente nenhuma falta de lisura um pai apoiar o filho, mas nessa questão da força política, da influência do poder político para eleger um candidato, eu entendo que feriu, portanto, as regras da legislação existente. O voto do relator foi um voto brilhante, eu o acompanho integralmente e vou proclamar o resultado. Então, a unanimidade foi rejeitada preliminar e com relação à improcedência, foi declarada a improcedência dos pedidos deduzidos na ação de investigação eleitoral 601.303/2015, na representação 601.393/76. Foi procedência parcial dos pedidos formulados na investigação judicial eleitoral 601.568/70, julgando-os improcedentes em relação aos investigados Romerito Oliveira da Trindade, Edson Santos Costa e Antônio Pereira da Silva Júnior, e procedentes quanto aos investigados Valmir dos Santos Costa e Thalisson Barbosa Costa, para, nos termos do artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64, cassar o mandato de Thalisson Barbosa Costa, eleito para o cargo de deputado estadual, bem como decretar a inelegibilidade de Valmir dos Santos Costa e Thalisson Barbosa Costa pelo período de 8 anos, a contar da data das eleições de 2018. E também divulgar que houve a aceitação por maioria evidente para que se remeta à Secretaria do Tribunal cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para avaliação sobre as providências estabelecidas no final do inciso 14 do artigo 22 da Lei 64/90. Então, proclamado o resultado, tome-se as providências cabíveis.